Tudo bem, pessoal? Não sei se vocês acompanharam aí um caso que deu bastante repercussão essa semana que passou do Márcio Smelling sobre assédio sexual e assédio moral que ele praticava ali dentro da Rede Globo com várias atrizes, em especial com a Dani Calabresa, que foi a primeira que teve a coragem, digamos, de expor isso publicamente, e saiu numa reportagem da revista Piauí bem extensa ali, falando detalhes da conduta dele, coisas nojentas assim, realmente. E depois várias outras mulheres testemunharam e também acusaram ele de assédio. E todo esse episódio assim me trouxe algumas reflexões que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, parabéns para Dani Calabresa e toda a solidariedade a ela, né, que teve coragem assim de expor. Mas o que mais chama a atenção é que isso é uma coisa antiga já, não é que ele fez isso semana passada e ela acusou. Não, por diversas vezes ela afirma que procurou a direção da Rede Globo, denunciou e nada foi feito assim. E depois de muito tempo, assim, muita pressão, eles acabaram afastando ele sem nenhuma justificativa, assim, explicar direito por quê. Mas deu para ver claramente que a Rede Globo ali, digamos, acobertou toda essa história, tentou abafar, e isso para mim é uma coisa lamentável, sobretudo de uma emissora que preza todo esse progressismo aí de empoderamento feminino e tantas coisas, e a própria hipocrisia mesmo do Márcio Smelling, que por muitas vezes tem vídeo dele no Altas Horas aí falando que não importa a roupa que a mulher tá vestida, um monte de coisa assim, pagando como um arauto da moral, e você vê que ele é tudo um verniz, né? Que tudo, na verdade, a conduta de bastidor dele era exatamente o oposto. Tanto que, numa dessas ocasiões aí, que eu nem vou citar aqui, porque é muito gráfico, a matéria da Piauí é cheia de detalhes, mas ele, assim, se esfregou na Dani Calabresa, lambeu o rosto dela, fez um monte de coisa que é melhor nem até pela questão do YouTube e tal. Mas, e depois ainda, quando ela reclamou, inclusive na presença de outras pessoas, ele falou assim, não, mas quem mandou você estar tão gostosa? Então, você veja que ridículo, que nojento e que hipocrisia, né? Tantas pessoas aí que, ele falando assim, com a boca cheia de padrões e de respeito às mulheres, de abaixo assédio, não sei o quê, não sei o quê, e aí acaba tendo essa conduta por fora. Então você vê que a máscara cai, e muitos outros aí também que pregam assim uma moralidade. Eu tenho convicção de que muitos deles aí também por trás, isso é só uma máscara, só um verniz, e a conduta deles por trás também é assim, porque há muita hipocrisia nesse meio. Essa é a primeira hipocrisia que eu vejo, principal, do Márcio Smelling. Claro, um parênteses aqui, ó, parabéns a Dani Calabresa pela coragem de expor isso, por incentivar que outras mulheres também exponham para que essa conduta jamais aconteça e que as mulheres sejam sempre muito respeitadas, tá? Segunda hipocrisia que eu vejo é que no caso do Zé Maier, que teve também um tempo atrás, houve um movimento enorme, assim, mexeu com uma, mexeu com todas, matéria para lá e para cá, e eu fiquei esperando no Fantástico, assim, para ver se tinha também uma matéria sobre assédio, sobre isso, nenhuma palavra. Tantas pessoas, e daí outros também que falaram muito naquela época, parece que agora até se manifestaram, mas você vê que é de uma forma bem protocolar, assim, o Fábio Porchat falou, não passarão, e colocou ali e tal, todo apoio, não sei o que, o do Vivier e outras pessoas aí que às vezes inflam, né, enchem, criam movimentos, tudo, agora de uma maneira assim, talvez por uma pressão muito grande, aí não vai falar nada a respeito, deixaram pequenos comentários protocolares ali, e parece que há um duplo padrão, né, 2 pesos, 2 medidas, e pau que bate em Chico não bate em Francisco, porque quando é alguém da patota ali, você acaba meio que passando pano, abafando, mas quando é alguém que é teu inimigo ideológico, digamos assim, as pessoas criam movimentos, fazem um monte de coisa. Outro caso do Adnet, né, que o Marcelo Adnet, que era ex-marido da Dani Calabresa, imagina se ele não sabia disso, ele falou que na Roda Viva, que não sabia de nada, também ficou, mas veja bem, isso, aquilo, sou só um ator, isso. Mas a Dani Calabresa, ela expôs isso várias vezes, ela denunciou várias vezes isso dentro da Rede Globo, foi subindo. Então, não é que ela ficou calada, ela denunciou várias vezes. Inclusive, esse caso veio à tona já faz um tempão. Agora ele reacendeu por causa de uma nova reportagem da revista Piauí, com testemunhas e com mais detalhes. Mas você vê que é um negócio que foi tentado de todas as formas ser abafado. E aí a gente vê também essa questão da hipocrisia, que quando é uma pessoa que
que é, digamos, do outro espectro político ideológico, você cria um exército para atacar. Tem aquele Sleeping Giants também, que é uma ONG aí que busca boicotar supostas fake news e discursos de ódio, e você vê que eles têm claramente 2 pesos e 2 medidas. Até lembrando agora a questão do Carrefour lá, que eles boicotaram tal, e agora do policial do Cabo no Rio de Janeiro também, que teve uma morte. Foi um outro episódio muito lamentável, assim, eu vi o depoimento da filha no caixão do pai, assim, é uma coisa de engasgar, assim. Mas voltando pro caso do Márcio Smelling, você veja então, essa é a segunda reflexão que eu tiro. Primeiro, a hipocrisia dele, né, um ser humano. Claro, até vão falar, não, mas não está em trânsito julgado, tudo, mas agora o ônus da prova cabe a ele, de provar que não fez isso, porque as evidências, os indícios ali são muito fortes. Depois, essa turma que, dependendo do caso, levanta a bandeira, coloca a voz no microfone aí, e no megafone, e sai falando aos 4 ventos aí, que não passarão, machistas, abaixo o assédio, não sei o quê. E quando é um caso desse, assim, muito grave também, terrível, falam uma notinha protocolar, uma notinha de rodapé, não tem no encontro na Fátima Bernardes, não tem no Fantástico. Então você vê um duplo padrão muito claro, não é o crime, mas quem pratica o crime. Você vê bem essa diferença, esse duplo padrão. E depois, eu vejo também que é muito grave quando surgem, por exemplo, falsas denúncias de estupro, como já acontece também, e eu já vi, presenciei, foi provado depois, digamos, vários episódios, já vi vários episódios onde o homem é falsamente acusado de estupro ou cria alguma cena ali e tal, e depois prova e a mulher não viu que não tinha. O da Nájila, por exemplo, com o Neymar. Esse é um dos casos mais clássicos. Mas teve também do ator lá nos Estados Unidos, em Chicago também, que ele fingiu que ele foi enforcado por 2 nigerianos, era tudo uma armação. E essas pessoas causam um grande desserviço às verdadeiras vítimas, porque no caso de uma Dani Calabresa, as pessoas que realmente são assediadas sexualmente ou são estupradas até, acabam depois tendo que se misturar com essas falsas tentativas de acusação. Então, teve um cara também, agora um indiano, que é um comediante, fez uma série no Netflix também, a mulher saiu com ele, daí não deu muito certo, ela acusou ele de estupro, mas depois foi provado que não tinha nada. Então é muito sério esse tema. E eu vejo também um movimento muito forte contra os homens, assim, uma demonização dos homens, como se todo homem fosse um estuprador em potencial, todo homem é um predador. E na verdade tem uma visão muito diferente. Um homem, para mim, é uma pessoa honrada, uma pessoa que defende a mulher, uma pessoa que vai ser o primeiro a defender uma mulher em um caso de um assédio desse. Por exemplo, um homem de verdade, se está ali naquela situação, vendo o Márcio Smelling assediando a Dani Calabresa daquela maneira, ele voa na garganta dele e protege a mulher. E eu não consigo imaginar as pessoas que eu conheço, alguém que não ia passar pano. Todas as pessoas íntegras, os homens que eu conheço de verdade, são pessoas que nessa ocasião seriam os primeiros a defendê-la e a impedir que isso acontecesse. Então vamos ponderar melhor também quando a gente vê assim, poxa, assédio nas empresas, homem é sempre um predador, um assediador sexual. Pelo contrário, meu pai é um homem muito honrado, eu tento ser para as minhas filhas, tenho 2 filhas meninas, então veja que vamos fazer essa distinção. Não pode pegar aquele estereótipo negativo do homem que faz bullying, que é agressivo, que gosta de brigar, que pega as mulheres, isso, aquilo, não sei o que, domina, é o machão, e generalizar para todo tipo de homem. Então fica essa reflexão, até eu ia entrar num outro aqui que é mais polêmico ainda, mas que eu sinto que existe um movimento muito grande de feminilizar os homens hoje em dia. Aquele Harry... Não sei se estou falando errado, Harry Styles, acho que ele era do One Direction, que a minha filha gosta, pousou de vestido e tem todo um movimento agora, parece, para feminilizar os homens e para masculinizar as mulheres, e essa é uma outra história, mas eu digo assim, em relação a um homem de verdade, ele vai ser sempre o primeiro a impedir que uma mulher seja violentada, a impedir que algo de ruim aconteça às mulheres, e vai ser um protetor, um defensor na hora, ali, sem pensar 2 vezes. Então ficam essas várias reflexões aí sobre esse episódio lamentável. Espero que as devidas providências sejam tomadas e meus parabéns a Dani Calabresa
por ter tido coragem de levar esse caso adiante, aí expor tudo isso, porque se não fosse ela, quem sabe ele estaria ainda na Rede Globo ali assediando e fazendo tantas coisas. E outra coisa que eu penso, isso daí foi uma coisa que rolou ao longo de anos. Imagina se isso foi o que apareceu, imagina se isso não é a ponta do iceberg, imagina quantas coisas não acontecem e que acabam não vindo à tona dentro daquela emissora que talvez estruturalmente tenha já essa cultura ou esse assédio, apesar de passar uma imagem puritana, assim, de progressista e uma série de coisas, mas que na prática é bem diferente. Tá bom? Fica essa reflexão então sobre esse episódio, que todos pensemos aí melhor e façamos a nossa parte para impedir que esse tipo de coisa lamentável aconteça e que o Márcio Smelling, se comprovadamente culpado aí tudo correr da maneira certa, seja exemplarmente culpado e pague o seu preço, e também a emissora que se omitiu claramente diante de uma mulher que estava ali desesperada buscando amparo e agora também está fazendo de tudo para abafar o caso e não deixar que ele venha à tona, tá bom? Fica essa reflexão aí, se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Valeu, até a próxima!